Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta aula sobre variável complexa. E agora nós vamos falar sobre caminho fechado e contorno. Muitas vezes nós iremos integrar sobre curvas em que os pontos extremos são distintos. Outras vezes, faremos a integração em curvas que são fechadas, onde o ponto inicial coincide com o ponto final. Então, essa é uma curva fechada, né? Lembrar que caminho é uma curva suave por partes, e esse caminho a gente diz que é fechado quando os pontos extremos coincidirem, né? E dada, então, uma parametrização, Z de T, com T entre A e B, uma vez que os extremos coincidem, quando a curva é fechada, o Z de A é igual ao Z de B. E esse caminho fechado é chamado de contorno se seus únicos pontos coincidentes forem os extremos. Fora isso, o contorno não possui autointerseções. Então, essa figura aqui representa um contorno, bem como a fronteira de um retângulo. É um contorno. Por quê? A não ser pelos seus pontos extremos, que coincidem, nenhum outro ponto é coincidente, como, por exemplo, no caso de um 8, né? De uma curva assim. Sei lá, uma curva, quis fazer um 8, uma curva assim, em que é fechada, além de coincidirem os pontos iniciais, as extremidades, né? Há coincidência aqui no meio. Mesmo que o ponto extremo seja esse, aqui em relação a esse é o começo e esse é o fim, né? Mas esses outros dois pontos aqui também coincidem, ó. A coincidência desses outros dois pontos. E, portanto, ela não é um contorno. Então, fora a coincidência dos extremos, né, o contorno não tem autointerseções. E um contorno, ele divide o plano em duas regiões. A região interna, que é limitada, e o que está fora, né, que é a região externa, que é ilimitada. Então, é um fato geométrico simples de ser observado, mas ele é objeto de um teorema famoso chamado Teorema de Jordan, para provar isso, né? Toda curva, todo contorno divide o plano em duas regiões abertas. Se eu tiro a curva, né? Se eu tiro a curva, o que está aqui dentro é um conjunto aberto. Se eu tiro a curva, o que está aqui fora, também é um conjunto aberto. Todos os pontos são pontos interiores. E nós já vimos, né, exemplos de contorno são o contorno de uma circunferência, de um triângulo, de retângulo, polígonos regulares, são todos eles contorno. E com relação ao sentido, né? Quando a gente tem um contorno,
a gente pode percorrê-lo neste sentido, que a gente chama de sentido anti-horário, porque se aqui houvessem os ponteiros de um relógio, né, esses ponteiros giram nesse sentido, né? Então, esse sentido de percurso é chamado anti-horário. E este sentido de percurso é chamado de horário. Então, se eu caminhasse sobre esta linha, quando eu caminho no sentido anti-horário, o meu lado esquerdo fica para a parte interior da curva. Quando eu caminho no sentido horário, o meu lado direito fica voltado para o interior da curva. Então, é se eu caminhasse, né, em cima disso aqui, como se essa curva estivesse no chão. Quando a gente vai integrar num contorno no sentido anti-horário, podemos usar esta simbologia com a bolinha aqui em lugar desse. Então, sempre que eu indicar a integral da f de z dz numa curva fechada e que essa integral deve ser calculada no sentido anti-horário, eu posso usar esse símbolo. Esse símbolo vai sempre indicar integral numa curva fechada no sentido anti-horário. Ou seja, meu lado esquerdo, se eu caminhar sobre a curva, meu lado esquerdo fica voltado para o interior da curva. Vamos tomar, neste exemplo, vamos tomar um quadrado com vértices nos pontos 0, que é o W1, o W2 é igual a 1, o W3 é 1 mais I, e o W4, que é o último vértice, é igual a I. E vamos supor que esse quadrado esteja orientado no sentido anti-horário. Então, quando eu caminho, meu lado esquerdo fica voltado para o interior. Então, esse é o sentido anti-horário de percurso. E vamos considerar C1 como sendo o segmento de reta que vai de W1 para W2, orientado neste sentido. Ponto inicial W1, ponto final W2. Então, o C1 vai estar orientado nesse sentido. O C2 é W2, W3, W2, W3. Indo, a convenção nossa vai do primeiro para o segundo ponto. Então, vai daqui para cá. Então, o C2, a curva, o segmento C2 também está orientado no mesmo sentido que a orientação da fronteira do quadrado. Depois, o C3 seria o segmento que vai de W4 para W3, ou seja, vai daqui para cá, vai daqui para cá. Bom, neste caso, o nosso segmento C3 é orientado nesse sentido. Se o C3 é orientado nesse sentido, menos C3 é orientado nesse sentido. E agora vamos pegar o C4 como sendo W1, W4, que vai daqui para lá, também
o quarto segmento está orientado de W1 para W4, no sentido contrário à da fronteira do quadrado, né? Então, quem é que tem a mesma orientação que o quadrado? Menos C4. Portanto, a fronteira do quadrado com orientação anti-horária positiva é a soma C1 mais C2 menos C3 menos C4. A gente poderia até escrever que seria o C, né? É C1 mais C2 mais menos C3 para manter a orientação mais menos C4, onde menos C3 e menos C4 são os segmentos C3 e C4 com a orientação inversa, trocada, não é? Só que a gente não escreve assim, mais menos C3, simplesmente escreve menos C3 e menos C4, é mais simples. E, portanto, se a gente quiser calcular a integral de f de z em C no sentido anti-horário, essa bolinha está indicando isso, então vai ser a integral em C1 mais C2 menos C3 menos C4. Por que eu tomei C3 indo de W4 para W3? É mais fácil parametrizar este segmento indo daqui para cá. E é mais fácil parametrizar esse segmento que vai de W1 a W4 no sentido de 0 para I. Porque, olha, o Z1 fica T. Veja que Z1 é a parametrização de C1, Z2 a parametrização de C2 e assim por diante. Observe que esse segmento de reta está sobre o eixo real. A parte imaginária é 0. E a parte real varia de 0 a 1. Então, é T com T entre 0 e 1. E este segmento? A parte real é constante, a parte imaginária varia entre 0 e 1. Então, a parte real é constante e a parte imaginária varia com T entre 0 e 1. Vejam, as duas parametrizações estão definidas no intervalo de 0 a 1. Agora, parametrizar C3. A parte imaginária é constante aí e a parte real varia de 0 para 1. Então, a parte real é variável e a parte imaginária é constante, igual a 1. E varia, quando eu oriento daqui para cá, o t vai desde 0 até 1. Também, então, esse parâmetro fica no mesmo intervalo. Não é necessário que cada um poderia ter um parâmetro variando um intervalo diferente. E aqui nessa curva, que é um segmento de reta, então nós temos que a parte real é 0 e a parte imaginária cresce de 0 para I. Então é T vezes I, com T variando de 0 até 1. Pois bem, fazendo as integrações, e até fizemos um exemplo concreto, onde f de z é o complexo conjugado de z. Se o z é x mais y, o z barra é x menos y. A integral em C1 dá meio, né? Lembrar que C1 é parametrizada por Z1 de T, que é igual a T, com T entre 0 e 1. Então, quando a gente integra em C1 Z barra dz, é a integral entre 0 e 1, Z barra, não é? Onde houver o Z barra, eu substituo pela parametrização, que eu chamei de Z1. No lugar de dz, a derivada da parametrização, dt. Então, isso fica
integral de 0 até 1 de Z1 barra. Ora, mas como o Z1 é real, seu complexo conjugado é ele mesmo, é T. Vezes Z1', quando eu derivo o Z1, dá 1. Então, Z1' dá 1. Então, 1 vezes dt. Ou seja, integral de 0 a 1 de t dt. A integral de t é t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2, t entre 0 e 1. Em 1 vale meio, em 0 vale 0. Então, o resultado é meio. As outras integrais são semelhantes, a resolução. E aí, quando eu quero calcular a integral em todas elas, eu somo C1 mais esse, menos esse, menos esse. Né? Então, esse menos esse dá 0, e esse menos esse, o meio cancela com esse menos esse dá 2i. Então, o resultado é 2i. Aí integramos num quadrado a função z barra, e isso é interessante observar que a integral numa curva fechada da função z barra dz deu 2i. Isso vai ter uma consequência interessante num futuro próximo. Lembrem-se desse resultado aqui, que nós vamos usá-lo mais adiante. E com isso a gente interrompe essa aula e na próxima falaremos sobre função analítica. Até breve e nos vemos logo em seguida.